Eu falo que a Casa de Clara parece um conto de fadas, mas não é um conto de fada de faz de conta. É um conto de fada que existe, cheio de pessoas boas, de fadas madrinha boa. Quando eu venho para a Casa de Clara, tudo se transforma. Quando eu entro do portão para a Casa de Clara, é tudo diferente. As pessoas, a Casa de Clara, eu me sinto mais em casa. Parece que o girassol é brilhante, é cheio de luz, tudo é maravilhoso. Tudo maravilhoso. Tudo nasce no outro dia melhor. Muito lindo. Eu sinto que a Casa de Clara é uma demonstração bastante evidente de que, de fato, a gente não está sozinho. Você sente isso também, Leci? Isso é uma pura verdade, né? Como nós somos humanos e gostamos muito de compartilhar com outros humanos aquilo que há de bom na vida, por exemplo, a questão da solidariedade, a questão da cooperação, nasceu essa ideia de criar a Casa de Clara. Como é que foi? A gente fez o quê? Convidou alguns amigos? Exatamente. Eu me lembro que em maio, né, especificamente 28 de maio de 2018, a gente em casa decidiu que era uma ideia muito grande essa proposta da Casa de Clara que estava dentro de nós e que a gente não comportava ela sozinho, né? Então a gente começou a chamar alguns amigos, lembra? Sim, sim. Chamamos alguns amigos, compartilhamos a ideia esses amigos foram somando e trazendo também outras ideias, e juntos a gente começou a construir. Isso que eu achei fantástico, porque assim, a gente não tinha ideia de um projeto pronto, a gente tinha esses objetivos, né? De acolher a mulher, de trabalhar no seu potencial junto com as mulheres, desenvolvendo ações que pudessem ajudá-las, né, a se reconhecer como pessoas criativas, como pessoas importantes, a começar por si mesmo. Então a gente tinha algumas ideias, mas ainda não estava muito esboçado o projeto, até porque na nossa concepção a gente precisaria de construir junto com as pessoas. E cada amigo que a gente chamava trazia uma ideia, né? Muito interessante essa questão. E assim fomos ampliando a participação de amigos, e aí conseguimos levar a proposta do projeto para a comunidade. E assim nasceu de forma assim como uma pequena semente de mostarda, né, que é pequeniníssima, né? Ela nasceu ali. Como é que foi mesmo? Foi na praça? Há 7 anos e meio nós estivemos aqui na pracinha com a Assunção, com a ideia, né, de nascer, a Casa de Clara estava para nascer ainda, né? Aí conversamos bastante, aí ela perguntou para mim assim: "Ô Cleusa, a próxima reunião podia ser aonde?" Eu falei assim: "Na minha casa." Aí era eu, ela e mais uma aqui do bairro, né? Lembra? Que tinha uma pessoa de fora também. E aí nasceu a Casa de Clara, né? Você lembra, Cleusa, que nessa primeira roda de conversa que a gente teve aqui, eu cheguei com uma prancheta parecida com essa, para anotar o que as pessoas falavam das possibilidades. Então, assim, a primeira pergunta que eu lembro que a gente fez é o seguinte: se a gente criasse um espaço aqui no bairro do Graminha, um espaço para lidar com as mulheres, fazer algum trabalho com as mulheres, que tipo de atividade a gente poderia fazer? Lembra disso? Lembro. E a gente fez isso porque a gente parte do pressuposto que nada que é dado pronto faz sentido. A gente queria construir com as pessoas a Casa de Clara. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Olha que coisa boa, a Jô cedeu essa casa pra gente e hoje cedeu seu tempo para apresentar de novo a casa. Pode ser, Jô? Claro, vamos ficar à vontade, vamos ver como que a casa ficou agora depois de reformada. Foi muito gratificante poder ajudar vocês, acreditar nesse projeto que vocês tinham, né, que eu não conhecia, mas quando vocês falaram que queria fazer um projeto que ajudava mulheres, aí já mexeu com o meu coração e eu falei, vou apostar. E é legal lembrar que as rodas de conversa aconteciam aqui, né, Cleusa? Aqui.
Aonde que acontecia, Cleusa? Lembra aí pra nós. A sala era imensa aqui, ó. Imensa. Vamos ver a sala imensa. Tinha a roda de conversa, depois teve aula de desenho e de flauta. Isso mesmo. Alguma coisa de poesia. Poesia também. Acho que teve até o violão, né? Teve. Violão de desenho. Isso mesmo. Violão. E teve um momento que tinha tanta criança aqui, a gente teve que usar a parte da garagem, né, Leci? Assim que a gente teve acesso, né, à casa, nós começamos a fazer pequenas reformas para poder ser utilizada como um espaço para cumprir os objetivos da Casa de Clara. Mas não tínhamos recursos, apenas trabalho voluntário de membros da diretoria e de outros amigos. Precisava então de ter um diálogo com essas mulheres, criar vínculo, né, Cleusa? E algumas vezes a gente chegava aqui e ficava a tarde toda e ninguém vinha. E que a gente tinha que continuar, porque a gente ia conseguir, a gente chegar onde a gente queria, né? E aí depois foi começando a chegar gente, né? Foi aos pouquinhos. O pessoal queria tomar confiança, né? Aí, enfim, depois aquilo, ó, já broxou. Apareceu muita gente, foi muito bom, deu muito serviço pra gente aqui. A solidariedade que o pessoal transforma na vida da gente. Quando eu me olhei no espelho hoje, eu falei assim, gente, cadê aquela inchada? Eu tô inchada, sabe? Por daquela fibromialgia que eu tenho. Mas quando eu me olhei no espelho, eu lembrei da Zane, da alegria da Zuzu, que a gente encontra ela, o olhar dela com a gente, o envolvimento que ele traz pra gente. Isso pra mim me traz uma bênção tão grande que eu falei assim, deixa eu correr pra lá. O lugar que traz força, que te dá vida, vão voar para lá. E quando você reconhece seu potencial, você vê que ele não cabe aqui dentro, você quer expandir, né? Quando você sabe que você tem amor para si mesmo, como é que você vai amar uma outra pessoa se você não se ama? Quando essa mulher, isso me emociona muito, porque é muito real. Quantas mulheres aqui a gente sente que não tem esse amor por si mesmo? Não cultiva e não tem em torno dela pessoas que cultivam esse amor para ela. Ora, se ela não tem esse amor genuíno dentro de casa, melhor dizendo, se ela não tem esse amor dentro dela, como ela vai expandir isso? É um processo longínquo, né? A Casa de Clara não é um projeto para amanhã, para daqui a uma década. Pode ser que a gente nem veja os resultados que a gente gostaria de ver enquanto a gente estiver por aqui. Mas o importante é a gente plantar essa semente e dizer, acredite em você, olha o potencial que tem dentro de você, expanda esse potencial, que com certeza essas forças vão vir para você de novo, né? E aí eu passava aqui, vi uma movimentação, aí eu lembro do Zé Guilherme mexendo aqui, eu falei, gente, eles estão fazendo alguma coisa e eu nada. A Zane veio e a gente tinha uma série de demandas e a Zane veio, primeira reunião dela aqui. E aí eu vi que tinha uma demanda, eu falei, então vamos trabalhar. E assim eu cheguei. Antes da fundação do Instagram da Casa de Clara, a gente já começava a sentir um pouco de dificuldade de divulgar aqui pelo bairro as nossas ações. E aí, em 2018, durante o primeiro almoço comunitário, eu e o Sérgio, a gente criou o projeto Casa de Clara dentro do Instagram. Nele a gente divulgava o que a gente estava fazendo atualmente, então a foto do primeiro almoço, algumas outras coisas que já aconteceram. A partir dali a gente começou a divulgar um pouco melhor os nossos projetos, dentro dos nossos 3 pilares que a gente trabalha, entre arte, educação e economia solidária. Eu conheci a Casa de Clara no ano de 2021 através da campanha Uma Casa para Clara. Isso foi bem no auge da pandemia. Eu fiquei muito interessada no projeto e assim que eu tive a oportunidade eu fui conhecer a sede nova adquirida com a ajuda de pessoas de diversas regiões do país. E esse projeto foi tão impactante que em apenas 7 meses a gente conseguiu recursos suficientes para poder comprar essa casa e concretizar mais um sonho, que é ampliar ainda mais a Casa de Clara e ter mais famílias participando. E depois a gente fez a linda caminhada. Alice, você lembra disso? Sim. A gente já carregou algumas coisas aqui no carro. A Su falou assim, ó. E fomos, né, encaminhados em procissão até a nova sede. Então, assim, eu sou muito grata em ter podido ajudar vocês e muito feliz com a Casa de Clara, tá? Muito obrigada.
A estrada é longa, mas não nos falta coragem. Não queremos substituir escola, não queremos substituir posto de saúde, não tem nada a ver com igreja, então é um espaço diferente, onde a gente respeita as pessoas pelo que elas são e pelo que elas querem desenvolver, né? E eu acho que essa noção permitiu com que a gente encontrasse com pessoas com pensamentos diferentes, com visões político-partidárias diferentes, com participações diferentes em termos de prática religiosa, mas que na verdade a gente se encontrava na prática solidária, né? Então é isso, o que é interessante, que essa semente da solidariedade e da cooperação já estava nas pessoas, só o que faltava era um espaço organizado onde as pessoas pudessem desabrochar, permitir que isso viesse à tona. E isso está acontecendo. Então a Casa de Clara, esse projeto Casa de Clara, ele nasceu, mas ele não se findou, né? Ele está se fazendo permanentemente nesses últimos anos e, assim, ele não é um projeto já pronto, acabado. Ele se constrói na medida que as pessoas se envolvem, participam e querem contribuir com alguma coisa de bom que as pessoas possuem, que as pessoas têm. É assim que tem sido até então a Casa de Clara. E o projeto Casa de Clara tem tudo a ver com aquilo que eu também acredito e abraço. É um trabalho que humaniza. Isso também é muito importante, humanizar. Ele está ligado à arte, que dá beleza à vida, à educação, à economia solidária, para que a economia não seja para lucro, mas seja para garantir vida digna para todos. Na UFJF eu conheci a então professora Assunção e em alguns trabalhos de colaboração conversamos muito sobre algumas ideias que ela tinha sobre um projeto, né, visando criar oportunidades para as pessoas. Aquilo me mobilizou bastante naquele momento e quando ela me convidou, alguns anos depois, eu aceitei de pronto e começamos a pensar nesse projeto que eu acredito muito. Eu acredito que no mundo que nós estamos vivendo, quando as pessoas se beneficiam desse privilégio de ter junto de si bons profissionais, fica perceptível na vida de cada um a transformação que ocorre. Então, resumindo em poucas palavras, o que eu quero dizer é que a Casa de Clara é uma transformação de vidas. Esse projeto dá às mulheres a oportunidade de ocupar o seu lugar, ocupar o seu espaço, levando a elas a oportunidade de adquirir conhecimento e informação, se formando para serem ativas e viver uma vida rica lá fora. Parabéns à diretoria, aos associados e aos participantes da Casa de Clara. Meu abraço, mais sucesso para vocês e quero estar sempre associada a vocês nesse lindo trabalho. Eu faço parte de um grupo chamado Corrente do Bem. A Corrente do Bem tem uma parceria com a Casa de Clara há mais de 4 anos. Começamos em 2021, quando precisávamos encontrar uma instituição parceira para realizarmos a campanha do Dia das Mães. E aí nos foi indicado a Casa de Clara, que realiza um trabalho maravilhoso, totalmente dedicado às mulheres e às suas famílias, através da arte, da educação e da economia solidária. Mencione uma vez em que você se sentiu muito orgulhosa de si mesma. Tem certeza? Absoluto, porque isso é difícil responder. Eu tenho orgulho de mim todos os dias. Que bom. Por eu ser lutadora, vencedora, corro atrás das coisas, nunca paro. Sempre vou em frente. Então esse é meu orgulho. Que bom! Minha perseverança. Um dos principais propósitos da roda de conversa é estimular entre as mulheres oportunidades de olhar para si mesmo sem precisar do espelho. São oportunidades das pessoas conversarem sobre assuntos sérios e divertidos, mas que sempre tocam
o fundo de cada um. A gente quer que as mulheres sejam donas de si mesmas, que elas liderem seus próprios pensamentos e ações. Para isso é preciso gostar de si mesmos e se conhecer. Isso a gente faz de maneira séria e divertida, porque a gente acredita na criatividade e no potencial humano a partir dessa espontaneidade, sempre baseada em propostas de libertação, a partir de novos conhecimentos e novas alternativas, do ponto de vista social, emocional e educacional. A roda de conversa tem um propósito, né? Ela não é uma coisa aleatória. Por mais que a gente trabalhe muito com a questão de espontaneidade, mas há um planejamento criativo. Então a gente trabalha com diversas atividades, seja leitura, seja escrita, seja dramatização, seja vídeo, trabalhando então com materiais de multimídia, sempre fazendo aguçamento de criatividade ativa. Então a gente tem até um planejamento, com datas, inclusive. Evidentemente a gente faz modificação, porque o planejamento não é, obviamente, né, é fixo. E tem vários autores que ajudam muito a gente a trabalhar, né? Na Miséria do Mundo, por exemplo, Bourdieu, quando ele fala de compreender, tem um trabalho muito importante, importância dos efeitos do lugar, os excluídos do interior. Então tem muitas reflexões que ajudam a gente. Nós trabalhamos muito também com perfis de mulheres, né, que são destacadamente importantes tanto no Brasil quanto fora do Brasil, cientistas que mudaram o mundo. E em alguns momentos, então, a gente trabalha com o perfil dessas mulheres para que elas conheçam e possam se inspirar nelas, né? Então, a gente vai atravessando os temas de arte, educação e economia solidária, buscando o maior conhecimento de si mesmos e também conhecimento do mundo para melhor atuar. E às vezes a gente estimula, né? Por exemplo, teve um dia aqui que a gente pediu às pessoas para poderem falar dentro da linha do tempo qual acontecimento que mais impactou a sua vida. E elas acabam escrevendo, né? Então, assim, tem vários textos. Aqui é a pasta onde a gente guarda todas essas reflexões que acabam, então, ajudando a gente a compor uma história fantástica dessas mulheres que participam da Casa de Clara. Às vezes eu passo horas dando uma olhada aqui nesse conjunto de preciosidades. Pessoas queridas da Casa de Clara, que fazem parte da Casa de Clara e que escrevem coisas lindas sobre esse projeto social, sobre a nossa Casa de Clara. Eu abracei esse trabalho porque eu acredito muito no que ele significa. Casa de Clara quer fazer com que as pessoas possam se sentir prontas para crescer, para descobrir algo, para produzir algo, enfim, para se emanciparem. E para que um projeto como esse possa prosperar, possa seguir em frente, nós precisamos de colaboradores. E, felizmente, nós temos muitos colaboradores. Há aqueles colaboradores que vêm aqui na Casa de Clara, às vezes semanalmente, às vezes não, doam seu tempo para desenvolver as atividades aqui na Casa de Clara, como oficinas ou outros eventos. E contamos muito também com os colaboradores contribuintes, que são as pessoas que mensalmente fazem doações de recursos financeiros para a Casa de Clara. A gente conta também com doações e com instituições que colaboram com a gente, que nos apoiam, como o Sicredi, por exemplo, e também obras sociais. Então, tudo isso nos fortalece e faz com que a gente possa seguir em frente. Quando eu cheguei em Juiz de Fora, me disseram que tinha um projeto, Casa de Clara, que o Sicredi já ajudava há uns quantos anos, né, já apoiava de diversas maneiras, e eu resolvi vir conhecer a Casa de Clara. E a partir do momento que eu conheci, eu me apaixonei pelo projeto. A forma com que vocês trabalham, né, o ensinamento, o empreendedorismo, isso me encantou. E todas as vezes que eu penso em algum projeto, em alguma ação que o Sicredi está promovendo, e pensando na parceria que a gente tem, nos resultados que já alcançamos, eu penso na Casa de Clara. Esse ano, inclusive, nós tivemos o dia C
que ele foi voltado ao voluntariado e aos ensinamentos, né? A gente passar o nosso conhecimento. E a primeira instituição que me veio à mente foi a Casa de Clara. Então, com alguns temas voltados a empreendedorismo feminino, educação financeira, prevenção de golpes, nós viemos aqui num sábado muito agradável, com um café da manhã maravilhoso, junto com algumas das minhas meninas, falar, né, para outras meninas sobre esses assuntos tão pertinentes no dia de hoje, né, alertas, educação, como a gente tornar os nossos produtos, as nossas ações em um empreendedorismo, né? Longe de ser um projeto de Sun-Ilesi, ser um projeto coletivo. A gente entende que a Casa de Clara cumpre esse papel, não no sentido de não ter mais o que fazer, mas ela se define por essa construção contínua, feita por todas as pessoas que aqui chegam e que aqui ajudam a gente a construir esse ninho de carinho, de sororidade, de empatia, buscando através da economia solidária oportunidades de crescimento pessoal, social, oportunidades de melhoria das condições econômicas, porque a gente entende também nesse tripé a importância de cada um deles, né? A arte como forma de expressão. A gente percebia que muitas vezes a pessoa não tinha espaço para poder expressar seus sentimentos, as suas ideias, né? A educação como forma de aguçar essa potencialidade que está lá dentro, muitas vezes adormecida. E a economia solidária é uma grande oportunidade também para que as pessoas possam se encontrar também no coletivo, produzindo frutos que vão ser saboreados por elas também, né? Chega de ficar trabalhando para os outros. A horta, por exemplo, aqui é um exemplo claro disso, né, Alessandro? Isso. A horta faz parte do tripé Economia Solidária da Casa de Clara. As pessoas que participam aqui da horta, elas podem, quando a gente marca para fazer colheita, que vai ser a colheita coletiva, né? Então as pessoas podem levar para suas casas, mas nós também reservamos parte da produção para comercializar e reverter na própria horta, para comprar sementes, esterco, a questão da água, nós utilizamos a água da chuva, mas quando termina o estoque da nossa água, nós precisamos utilizar a água fornecida pela Cesama. Qual é a distância, mais ou menos, Hermínia? Uns 25 centímetros. 25 centímetros. Quem está hoje à frente na coordenação dessa parte da horta é a Hermínia, e eu também dou suporte e ajudo dentro daquilo que eu sei e posso fazer. Ver a Casa de Clara por dentro para mim é muito especial porque eu consigo ver cada detalhe que foi pensado. E assim, as pessoas reservam tempo de vida delas, né, para poder fazer acontecer na vida de outras pessoas. E eu vejo assim, como tudo é preparado com muito carinho, muita dedicação, muito zelo, porque não é só simplesmente ajudar a pessoa, é cultivar, é fazer acontecer. Não é simplesmente, vou dar um negocinho e acabou. Não, é um processo, né? E isso é muito especial para mim, porque eu venho aprendendo isso também a cada dia aqui. Eu encontrei muito mais do que eu imaginava. Encontrei acolhimento, amor. E as pessoas me abraçaram de uma forma que para mim é muito gratificante. A Casa de Clara me mudou. Porque antes eu era uma pessoa dura, sabe? Já queria partir para a briga, já não aceitava, não tinha um pingo de aceitação, de nada. Era eu e eu mesmo. Até nisso, estou mudando. Mudei, né? Mudei, viu? Aí eu cisco. Aí é isso. E na sua opinião, qual é o principal papel da Casa de Clara? Dar oportunidade para as pessoas, ter uma renda, né? Fazer alguma atividade, por exemplo, um bordado. A pessoa aprende a bordar e já vai bordando para fora, tendo sua renda, ser mais independente. Representa muita coisa boa, maravilhosa. Ninguém viver
tão feliz como eu no sertão. Uma terapia. Desenvolvimento e aprendizado. Aqui eu me sinto junto com as minhas amigas, eu aprendo a bordar. É assim, eu me sinto muito bem aqui. Eu me sinto assim, que eu estou aprendendo cada vez mais aqui. E que esse aqui está me fazendo muito bem. Me sinto bem, sou bem acolhida. Sinto feliz aqui, que estou aprendendo e estou junto com as amigas. Sinto mais paciência fazendo bordado e fico feliz também quando eu posso estar agregando e ajudando em alguma coisa também. Eu me sinto muito bem aqui. Muito bem, parece até que eu estou em casa. Com os amigos, todo mundo, as meninas, a diretoria e todos. O trabalho voluntário, ele preenche a vida da gente como um todo. Tanto na parte de, vamos dizer assim, realização, né, dar sentido para a vida, é o encontrar com as pessoas, né, é estar com as pessoas, é fazer algo por elas, né, por essas pessoas que a gente convive, principalmente na oficina de bordado, que é o que eu gosto, que tá no sangue, né, tá na veia, como diz, né? Então eu amo o que eu faço. É uma alegria muito grande. E graças a Deus já aprendi bastante mesmo. E já estou bordando algumas coisinhas para a Casa de Clara. Se não fosse a Casa de Clara, eu não sei o que já tinha até acontecido comigo. E quando eu entrei aqui, minha cabeça estava em pandareco. E hoje em dia, não, graças a Deus, eu já tenho um controle maior na minha vida. A minha vida dentro de casa também melhorou muito. A parte de todo o trabalho que notadamente nós observamos da Casa de Clara tem para mim um aspecto muito especial que fica resguardado, não aparece tanto, que é a competência da gestão dos diversos membros dos conselhos diretor e administrativo desde 2018 até hoje. Eu observo muito claramente na Casa de Clara uma competência de articulação de recursos humanos, financeiros, logísticos, que vejo em poucas instituições. E isso não é uma coisa qualquer. Vejo um comprometimento grande com transparência, grande com legalidade de todos os recursos que chegam, de diversas formas, e vejo, mais que tudo isso, consistência na administração. Aprendi muita coisa mesmo, o que influenciou hoje lá no meu atual serviço, né? Hoje eu trabalho como intérprete de Libras na Federal e muito do que eu aprendi no dia a dia aqui da casa eu levo lá para o meu serviço. A atenção nos detalhes, estar atenta, tá tudo certinho, tá tudo ok? Então, aprendi muito aqui e levo isso para o meu atual serviço hoje. Então, faça parte da Casa de Clara você também. Aqui você será muito bem-vindo, tem oficinas no campo da arte, educação e economia solidária. Você também, surdo, será muito bem-vindo a participar aqui da Casa de Clara. Tereza, como psicanalista, tem feito um trabalho lindo aqui, né? Pois é, o meu trabalho aqui é atender criança, mulher e adolescente que apresenta alguma demanda de escuta para resolver conflito de ordem emocional e através da escuta e da fala dessas mulheres, que elas possam dar um encaminhamento para essas questões dela. Outra coisa que eu acho que é o mais essencial, que a Casa de Clara, ela não é uma organização que tenha um cunho puramente assistencialista, né? Todas as atividades que eu vejo e que eu participo aqui têm uma preocupação primeira, uma preocupação que perpassa todas essas atividades, de dar voz, de escutar a fala dessas mulheres, né? E estimular que essas mulheres, as pessoas que estão aqui, participem do projeto. Com isso, elas se tornam protagonistas do projeto da Casa de Clara e, indiretamente, né, consequentemente, da própria vida delas. Não é simplesmente um assistencialismo,
né? Mas é mostrar para elas o valor que cada uma tem, o que elas podem conseguir, né, com o próprio trabalho, essa cooperativa, né, entre as mulheres. Então isso me encantou na Casa de Clara, isso que me move estar cada dia mais fazendo parte. De uma maneira feminina, de uma maneira engrandecedora, engrandece a vida delas. Então se eu pudesse resumir em uma palavra, ou em 2 ou 3 palavras, seria: Casa de Clara, ela engrandece a vida das mulheres. O objetivo dessa oficina é sociabilizar as mulheres e passar conhecimento na área da alimentação, né? Noções de higiene na alimentação e a produção de alimentação saudável, né? Para poder render conhecimento e renda. Cada vez que a gente vem aqui é um aprendizado diferente que a gente tem. Muitas dúvidas que a gente tem, a gente sempre está aqui tirando com a Célia, ela está ajudando a gente. E é muito bom mesmo. E é uma terapia também, ocupa a cabeça da gente. Às vezes a gente não tem muito contato com as próprias pessoas do bairro da gente, e aqui a gente consegue ficar mais próximo, a gente tira dúvida, traz receitas. Então, assim, isso aqui é o cantinho da fofoca da cozinha. A gente junta aqui, faz uma fofoquinha, faz comida e é bom demais. Então nós temos tido a oportunidade de melhorar a infraestrutura física, estrutura de comunicação, piso aqui da Casa de Clara, devagar e sempre. Um dos pilares da Casa de Clara é a questão do acolhimento. E para acolher bem as pessoas, você precisa também melhorar o ambiente físico. Colocamos a casa para poder acolher bem as pessoas e ser um ambiente bem agradável e em que todo mundo pudesse se sentir bem. A partir do momento que eu descobrir que os dons nossos só têm sentido se forem para servir outras pessoas, eu comecei a entender que é bom trabalhar em serviço gratuito, em serviço de doação mesmo às outras pessoas. E aí na Casa de Clara nós temos várias atividades que são muito interessantes, que são atividades ligadas à educação, à arte, à economia solidária. Para falar mais especificamente sobre educação, nós temos uma biblioteca e nela a gente encontra vários livros que podem nos ajudar a abrir horizontes, a abrir estradas. Junto com as mulheres da Casa de Clara, a gente lê alguns textos e dele fazemos teatro, dramatizações. Já fizemos inclusive também sociodrama, onde as mulheres se expõem como elas são e a partir daí elas demonstram o desejo de ser um pouco diferente, de fazer a diferença na própria família e de fazer diferença também na sociedade. Nós também fazemos esse tipo de atividade fora da casa. Visitamos museus, já fomos em teatros e palestras e além disso também fazemos viagens. Viagem histórico-cultural, e nessas viagens, além do descobrimento de conhecer outras realidades, outras culturas, é interessante também o convívio que é feito entre as pessoas que estão na excursão. O meu envolvimento aqui na Casa de Clara sempre foi de muito afeto, de muito acolhimento, de muita conversa, de muita reflexão, de conhecer as pessoas, de ver que o papel fundamental da Casa de Clara no acolhimento de almas, muito mais do que de gentes, foi e tem sido um aprendizado muito grande. Porque o relacionamento com comunidades é um relacionamento muito delicado, que pede das pessoas dos dois lados um envolvimento, um aceitar, um compreender um ao outro, desenvolvem, fazem produtos, viabilizam esses produtos para a venda. É muito, muito, muito gratificante mesmo. Estamos
aqui na nossa oficina de sabão artesanal. Essa oficina foi pensada e começou a ser executada com a Dona Ieda, porque ela queria trabalhar com as mulheres, né, na produção de renda. Então a nossa oficina ela se insere dentro do eixo da Casa de Clara, que é o eixo da economia solidária. Mas a gente também é perpassado pela questão da educação, que tem a questão da educação ambiental, porque a gente trabalha com óleo, né, que seria jogado aí na natureza e a gente evitar que esse óleo vá para a natureza. A gente, como coordenadora, a gente também trabalha na organização financeira dessa oficina, porque ela é toda custeada com a venda do sabão. A gente não pega recurso extra da Casa de Clara. O que é vendido, 30% fica com a casa, os outros 70% do lucro é partilhado com as mulheres, e aí a gente ainda tem o custo, o dinheiro do custo ele é reutilizado para a gente comprar todos os insumos para fazer esse sabão. Tem uns 2 anos que eu estou participando aqui da Casa de Clara. Eu fui convidado para dar aula de informática para a comunidade aqui, porque eu sou professor nessa área numa escola federal. E quando fui convidado eu fiquei muito feliz, porque é uma oportunidade que a gente tem de melhorar o nosso entorno, né? E é muito difícil a gente ser feliz se o nosso entorno não está bem, não está feliz. Então, assim, essa eu acho que é a principal motivação para a gente fazer esse tipo de trabalho. Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade aí, ó, à Casa de Clara. Como parte da tesouraria, eu quero agradecer muito aos colaboradores, porque com as doações conseguimos manter as oficinas, que são de grande importância para as mulheres e a Casa de Clara. A pessoa ela pode colocar para fora os sentimentos dela de uma forma simples, tranquila. Ela coloca no papel suas dores, seus anseios, as suas vontades que às vezes ficam presas, né? E ela não consegue falar, mas na hora de escrever você põe para fora. E às vezes coloca para fora da forma mais bonita que existe. E ela mesma às vezes não acredita no que ela escreveu. Por isso é tão importante esse projeto. E realmente, sim, nós podemos escrever. Daria, você lembra desse material? Lembro, sim, eu posso escrever. E tinha algumas palavras que você gostava muito de escrever, mas que você queria saber se estava certo, não era? Sim. Como é que é isso? A palavra era maravilhosa, que eu escrevia errado. Aí a Su me ensinou, sempre estava me ensinando como que escrevia. E eu acho essa palavra muito linda, maravilhosa. Meu nome é Vera, mas as pessoas me chamam de Verinha. Vou contar uma história para vocês. História de uma mulher sonhadora. Como em todas as histórias, ou na maioria delas, o bem vence o mal. Tem um castelo, castelo é aqui na Casa de Clara. Tem um castelo que é uma casa maravilhosa, cheia de fadas, que são mulheres maravilhosas, com suas varinhas de condom, cheias de amor, bondade, paciência, gentileza, que me faz sentir uma mulher maravilhosa, onde meus sonhos ruins ficam para trás e os sonhos bons se tornam reais. Beijo para todos que lerem ou ouvir essa história. A gente continua acolhendo, a gente continua construindo e a gente continua expandindo possibilidades. Eu acho também que atravessa essas 3 palavras, atravessa uma outra principal, que é gratidão. Se tem uma coisa que eu sinto muito forte, é gratidão por todas as pessoas que chegaram até nós, escutando a proposta e disseram, eu topo. Se não fosse você dizer, eu topo, a gente não estaria aqui. Então, agradecimento enorme a todas as pessoas que estiveram de perto e de longe, mas dando seu tempo de vida, dando seus recursos, dando sua sabedoria, a favor da Casa de Clara. Mas porque essas pessoas já possuem essa semente misteriosa da solidariedade, enfim, da dignidade humana, que é um espaço onde as pessoas podem deixar fluir e usufruir da dignidade humana.
Mas finalizando, eu acho que a gente podia trazer aquela velha expressão, né, de que o sonho, ele, se for sonhado individualmente, é só um sonho, mas quando ele é compartilhado, ele passa a ser uma realidade. E a gente está vendo isso acontecer na casa de Clara, né? Na medida que o sonho foi compartilhado, ele passou a ser realizado, né? Está acontecendo lenta e progressivamente. Agora, uma coisa bem particular aqui, já que você falou de sonho, lembrando que quando a gente casou, fez uma celebração bem ao nosso estilo, há 30 e tantos anos atrás, o nosso convite de casamento tinha também uma palavra de sonho, do Illich. É preciso sonhar, mas com a condição de crer em nosso sonho, de olhar com cuidado a vida real, de comparar nosso sonho com a realidade e realizar escrupulosamente a nossa fantasia. Eu acho que é isso que a gente conseguiu fazer, né? A gente sonhava, mas com o pé no chão, construindo os caminhos para que a gente pudesse transformar aquele sonho em realidade, né? É isso. Gente, olha a cor! Cor? Que cor mais linda! Que cor mais linda! Uhul! Ah, gente, que lindo! Ó, Exatamente, acolhimento. a cor que eu gosto, Olha só. azul. Acolhimento, construção, expansão. Nossa, ficou lindo demais! Que não ficou? maravilha! Foi assim, emocionante lembrar um pouco a história da Casa de Clara a partir dos relatos, da visão de vocês. E aqui eu acho que é o momento da gente pensar assim, e agora? Qual é o futuro da Casa de Clara? É que nem a sementinha que a gente plantou hoje. Cada um colocando a mão, isso aqui vai crescer absurdamente. Mas depende da sementinha da mão de cada um da gente. Senão, não tem como florescer. Então, quer dizer, um trabalho conjunto, né? Então vai fazer com que isso aqui cresça sempre. À medida que vai surgindo as demandas, né? À medida que a gente vai descobrindo o que é bom para casa, a gente vai, e bom também para a comunidade, para as pessoas, né? A gente vai abrindo portas, né? A gente vai descobrindo também coisas novas. Se você se importa, a gente se importa com você. Se você está aqui, é porque você tem alguma coisa a contribuir. Portanto, nós também recebemos muito. E essa troca é muito importante para nós, né, Luciana? Com certeza. A Ivone disse uma coisa muito interessante ali, antes da gente começar a conversar, quando eu falei, e o futuro da Casa de Clara? Aí você falou, vamos ver. Depende de cada um, não foi isso? Cada dia tem seu dia, tem um pensamento, né? Aí a gente vai levando, cada dia a ideia vai vindo e vão acontecendo as coisas. E é legal isso porque essa espontaneidade não significa separação e individualismo. Essa é uma criatividade amorosa que a partir da interconexão de pessoas e ideias é que torna possível a gente realizar algo tão importante como a Casa de Clara. Vocês podem imaginar que ninguém sozinho ia fazer a Casa de Clara. Alguém tem dúvida disso? 2 pessoas sozinhas jamais conseguiriam fazer a Casa de Clara. Vocês têm dúvidas disso? Só é possível a Casa de Clara por conta dessas pessoas que estão aqui e de diversas outras que contribuíram e que contribuem para a Casa de Clara. E do seu apoio. De todos os apoios. Todos que acompanharam você até aqui, por isso que nós estamos aqui. Ó. Palmas para a Casa de Clara.